Olá, paz do Senhor. A palavra de hoje vai nos falar a respeito que temos que ser transparentes em tudo que fizemos diante de Deus. Temos que agir com fé e com sinceridade no nosso coração. A palavra encontra-se no livro de Hebreus, capítulo 4. Estarei lendo do versículo 12 ao 13. Só que antes de seguir com a leitura, eu gostaria de pedir a você que ainda não é inscrito aqui no canal, que se inscreva, deixe o seu comentário, deixe o seu like. Vamos andar juntos fazendo a obra do Senhor. Nos ajude a compartilhar para que outras pessoas possam ser alcançadas. Amém? E a palavra do Senhor nos fala assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Glória a Deus. A palavra do Senhor vai nos falar que ela é viva e eficaz. Ela não é só uma mensagem da qual foi escrita no passado e que não tem vida e que não tem valor. Não, a palavra de Deus, hoje, você meditando nela, ela vai falar com você da mesma forma que falou com quem escreveu há mais de 2000 anos atrás. Isso significa ser viva e eficaz, porque ela vale para os dias de hoje. Tudo que está aqui na Bíblia, se você meditar, se você seguir, você vai viver dentro da vontade do Senhor, e as bênçãos, as promessas, a proteção de Deus vai vir sobre a tua vida. Então, ela é viva e eficaz, e não adianta nós chegarmos e querer se esconder de Deus, porque nada passa despercebido diante do Senhor. Tudo que nós fazemos, tudo que acontece, Deus sabe, Deus vê, e através da palavra dele ela vai discernir a verdade do que é falso. E quando nós lemos ela, o Espírito Santo de Deus vai, juntamente com a palavra, confrontar aquilo que nós estamos vivendo, se estamos de acordo com a palavra de Deus ou não, e vai nos ajudar a se alinhar com o Espírito Santo e viver dentro da vontade do Senhor. Ela vai discernir os pensamentos, aquilo que você estiver pensando. Não adianta você pensar uma coisa e falar outra. Para o ser humano, a gente consegue enganar um ao outro, porque a gente pensa e fala outra coisa, mas para Deus não. Deus está vendo, Deus sabe o que está no seu pensamento, e Deus sabe a intenção do coração. Às vezes vou dar um exemplo simples, a gente vai, pisa no pé de uma pessoa. Desculpa, foi sem querer. Só que não foi sem querer, eu estava vendo que se eu seguisse eu pisaria, então foi eu querendo. Mas quando a gente pede desculpa para a pessoa que foi sem querer, a pessoa vai achar que realmente foi. Mas Deus não, Deus está vendo tudo, Deus sabe se foi culpa sua ou não. E o que mais importa, o que é mais importante nessa palavra, assim, que falou muito comigo, é que assim, os olhos do Senhor estão sobre todos, e tudo que nós fazemos, nós vamos tratar com Ele, nós vamos prestar contas. Então nós temos que ter muito cuidado. Por isso que no início o título temos que ser transparentes perante o Senhor, diante de tudo que nós fazemos. Temos que ser sinceros, temos que viver em fé, e temos que ser transparentes com todo mundo, ser verdadeiros e não viver com falsidade e com mentiras, enganando, traindo, mentindo, achando que ninguém nunca vai descobrir a verdade, tentando se esconder, que a gente pode se esconder do ser humano, mas de Deus não. Deus vê tudo, Deus conhece tudo e Deus sabe de tudo. Então, não vamos viver de mentira, porque o mentiroso não tem parte com o céu. Então, temos que ter muito cuidado para a gente não perder a nossa salvação por causa de besteira. Temos que viver de acordo com o que nós queremos para nossas vidas, porque
Também a Bíblia fala que nós vamos ser medidos de acordo com a medida que nós medimos. Então, se nós julgamos o próximo, nós vamos ser julgados. Se nós mentimos, haverá castigo, haverá uma consequência para nossas vidas, porque Deus não vai achar que tudo bem, não tem problema. Não, Deus é verdadeiro, Ele é sincero, Ele é justo e Ele não age não vai mudar a palavra dele, Ele não vai mudar os preceitos dele, o que é certo só para me agradar. Ele vai me tratar com justiça. Se tiver que pesar a mão, vai pesar, independente do que eu faço ou deixe de fazer. Se eu estiver fazendo coisas erradas, Deus vai cobrar de mim. Então vamos viver em sinceridade, com transparência, para que Deus venha nos abençoar poderosamente. Lá em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 12, vai nos falar: porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que, com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo e de modo particular convosco. Glória a Deus. O apóstolo Paulo fala sobre a alegria de ter uma conduta sincera e transparente diante das pessoas. E em 1 João, capítulo 1, versículos 5 e 7, vai nos falar: esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Glória a Deus. Aleluia. Deus tem comunhão com aquele que anda em verdade. Mas se nós falarmos que andamos na luz, somos sinceros, mas andamos fazendo coisas erradas, cometendo coisas que desagradam o Senhor, estaremos vivendo em trevas, estaremos mentindo e praticando a mentira, a falsidade. Então nós não teremos comunhão com o Senhor. Porque quando há luz, não tem trevas. Se tem trevas, não há luz. Então, para termos comunhão com Deus, temos que viver na luz, assim como Ele andou na luz, assim como Jesus é a luz. Se nós seguirmos a Ele, somos purificados de todo o nosso pecado. Então, o que nós devemos fazer é andar em retidão, andar de acordo com a palavra do Senhor, não andar com fingimento, não andar com mentiras, mas fazendo e praticando as coisas corretas, as coisas certas, como está escrito na Bíblia. Vou falar dessa forma porque hoje o mundo está totalmente invertido. Aquilo que é errado, aquilo que é dado pela Bíblia como erro, como abominável, para a sociedade está sendo correto. Se nós andamos corretamente, aí somos caretas e muitas vezes somos taxados de errado, estamos sendo preconceituosos, estamos sendo críticos demais, e não é. Estamos vivendo de acordo com a palavra do Senhor. Quando Ele fala que abomina o pecado, nós não temos que ser conivente com Ele. Nós não temos que achar que o homicida, que o ladrão, que o drogado, que o fornicador, que aquele que trai, aquele que mente, tá certo. Aquele que quer ser o que não é, aquele que nasce de uma forma e quer ser transformado, quer viver, nasceu como homem, quer viver como mulher, ou vice-versa. Esse não está correto, não é filho da luz. E o inimigo de nossas almas, que ele quer fazer de tudo para tirar a gente da presença do Senhor, nos engana, mente para nós, e muitas vezes a pessoa coloca isso na sua mente e acaba sendo conduzido por caminhos tortuosos que vai levar totalmente para longe de Deus. Nós não temos que ser conivente. A palavra do Senhor também fala que nós não devemos aceitar as coisas do mundo, uma vez que nós fomos renovados, transformados. Nós temos que transformar
quem está em nossa volta. E é por isso que o Senhor está nos usando hoje para falar para você: viva com sinceridade dentro do que está na palavra de Deus. Pratique a verdade e faça conforme o que Deus determinou para o ser humano. Não queira viver de forma errada e achar que Deus não está vendo, porque Ele está vendo tudo. Tudo o que se passa aqui na terra está debaixo dos olhos do Senhor e Ele tem um controle de tudo, e naquele grande dia nós vamos prestar conta. Então, se nós queremos ser salvos, temos que viver e andar na luz, igual Cristo andou na luz. Amém? Essa foi a mensagem que o Senhor me deu no dia de hoje. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus.